Peço só a Susana para ficar mais um bocadinho e gostava que vocês me dissessem o que é a Susana. Não digo. A nível de quê? O que é a Susana? É a mesma pergunta, é mesmo esta. Sim. Uma pessoa de bem com a vida, sim. Mudou hábitos, cheia de energia. Não? Como? Mudou hábitos. E Mudou hábitos. mudei hábitos, sim. Quem conhece há muito tempo, não é? Sim. Mudei hábitos alimentares também. Sim. Então, eu o que queria dizer-vos é que a Susana é um milagre. Porque no meio de tanto... Sim. No meio de infinitas possibilidades, e vocês não imaginam as infinitas possibilidades que poderiam ter acontecido entre o pai e a mãe dela, e no universo total, a Susana é um milagre. E é com esta sensação de milagre, do milagre da vida e das infinitas possibilidades que existem na nossa vida também, de criar, que eu gostava de começar a palestra. E obrigada, Susana. E cada um de vocês é um milagre, é com esta mensagem que quero começar. Então, vocês já me conhecem, há quem me conheça da tecnologia, há quem me conheça aqui do Mindfulness, e outra grande minha paixão é a macrobiótica, e algumas pessoas também já me conhecem, já me fazem algumas perguntas de macrobiótica e sabem a paixão que eu tenho por esta filosofia de vida. Que mais do que alimentação, a macrobiótica é uma filosofia de vida. É como eu dizer que a boca é o rosto, não é verdade? Está bem? Entendem? A alimentação é um dos pilares da macrobiótica e uma das coisas que as pessoas associam logo quando falamos de macrobiótica. E eu vou só apresentar-me, eu vou contar um bocadinho do que é que me trouxe à macrobiótica. Eu há anos que tinha uma paixão grande pelo Francisco, o Instituto Macrobiótico ainda estava no Chiado, portanto há muitos anos. Lia os artigos dele, sempre que ele falava na rádio ou na televisão, eu tinha este prazer de o ir ouvir e tudo me fazia muito sentido. E procurava ir aplicando algumas das coisas na minha vida, mas sem haver consistência nenhuma. Então há uma altura em que eu sou confrontada mesmo com um problema de saúde. Depois do meu filho mais novo nascer, eu tive uma infecção urinária e eu estava a amamentar e não queria tomar um antibiótico. E a minha infecção urinária era provocada por uma E. coli. E vocês sabem que a E. coli existe no nosso corpo naturalmente. Ela era fora do sítio porque o meu sistema imunitário e o meu sistema urinário estavam realmente em baixo e, portanto, ela teve a oportunidade de vir proliferar para sítios onde nunca deveria de estar. E eu fui teimosamente adiando a toma do antibiótico e durante 2 anos tive sintomas de uma infecção urinária, e quem já teve uma infecção urinária sabe como é. Ela manifestava-se mais à noite, quando toda a gente já estava a dormir. Eu tinha um filho pequenino, portanto, quando ele descansava, quando os outros meus filhos mais velhos descansavam, o meu corpo falava, ou seja, sempre que nós baixamos um bocadinho o ritmo, e acho que algum de vocês se calhar já teve esta experiência de entrar de férias e ficar doente, nas férias de Natal, entra de férias e fica doente, ou seja, o corpo no momento em que tem a oportunidade de falar, fala. E isto aconteceu-me durante 2 anos, ou seja, durante 2 anos eu às vezes estava na casa de banho sentada 2 horas a fazer pinguinhas de xixi com uma dor imensa na bexiga, a urina quente, aquela sensação horrível, depois ia dormir umas horas de manhã, lá vinha a trabalhar uma ou outra vez, muito atrapalhada, mas às vezes já tinha ultrapassado, entre aspas, os sintomas, mas não o problema. Ao fim de 2 anos eu disse: eu estou farta disto, e tinha adiado a marcação da consulta com o Francisco, era uma consulta realmente cara. Eu tinha um grande desejo de o conhecer, mas era uma consulta realmente cara. E no dia em que eu marquei a consulta, o meu filho faz anos em março, eu acho que a consulta foi em abril ou em maio, foi logo ali, 2 anos depois de ele ter nascido. E o Francisco, quando eu disse que estava há 2 anos com uma infecção urinária, perguntou-me se tomou antibiótico, eu disse que não, e ele disse: ainda bem. Isto é muito fácil de tratar. Com aquela boa disposição, se vocês alguma vez ouviram o Francisco a falar na televisão, sabem aquela boa disposição: isto é muito fácil de tratar. E eu pensei assim: este homem não sabe o que está a dizer, eu estou há 2 anos a tentar tratar isto e não consigo. Ele fez-me uns ajustes alimentares, na altura ele até disse: a Dulce já não faz asneiras, só me retirou, já vamos ver o que é que isto significa, tirou-me alimentos do extremo yin, retirou-me as saladas, a fruta fresca, etc. Eu lembro das minhas colegas na altura até ficarem alarmadas: Dulce, nunca mais vais comer fruta, nunca mais vais comer saladas. E eu pensei assim: nem que seja por isso, mas realmente foi só o ajuste necessário, porque em 10 dias eu deixei de ter sintomas e num mês o meu marido depois, entretanto, trabalha na saúde, levou a minha urina para analisar e a E. coli tinha desaparecido.
Eu, na altura, eu digo-vos, durante 10 dias, eu apenas alterei a minha alimentação. Não fiz nenhum dos tratamentos SOS, e os tratamentos SOS, só para vocês saberem, são feitos com nabo, e funcionam, porque eu, entretanto, como é o meu ponto fraco, ainda de vez em quando sentia a urina a ficar quente, a bexiga, já aqui com peso, etc. Eu fazia o tratamento SOS e reforçava depois os rins com chá de feijão azuki, portanto um chá de feijão, não é nada de extraordinário. E, portanto, fui utilizando depois os tratamentos SOS, mas na altura não fiz nenhum tratamento SOS e o meu corpo respondeu muito bem. Depois disto, eu pensei, melhor dizendo, nesta consulta o Francisco não me ajudou só a tratar, ele responsabilizou-me pela minha saúde. Ele deu-me a liberdade de escolher entre ser medicada e ser outra pessoa a dizer olha, fazes isto e interrompe-se os sintomas e vocês sabem o significado da palavra antibiótico significa antivida e deu-me esta responsabilidade e eu senti isto de tal forma de que a minha vida realmente estava nas minhas mãos e a minha saúde estava nas minhas mãos que eu quis estudar mais. E esta experiência é uma experiência única. Nesse ano, em outubro, estava a iniciar o curso de 3 anos de macrobiótica e acabei o curso, entretanto, convidaram-me para assistente do curso. O curso funciona um fim de semana em cada mês. Eu aceitei e estou neste momento outra vez a fazer o curso, entre aspas, neste momento a acompanhar uma turma. Eu, como assistente, nós não damos aulas, estamos só a acompanhar a turma e pronto, fazemos algum trabalho de correção de testes, etc., mas é sempre ao fim de semana, sempre com um fim de semana em cada mês, em aprendizagem, por assim dizer. Se vocês quiserem interromper, façam questões. Eu vou fazer muitas questões também. Antes de começar, queria-vos dizer que cada um de vocês está a ouvir-me de forma diferente e que não é só o café, o álcool ou as drogas que alteram a nossa percepção. De maneira mais subtil, mas inequivocamente, aquilo que nós comemos ou deixamos de comer, por exemplo, se alguém estiver aqui com fome, está a ouvir-me de forma diferente de alguém que comeu, que já almoçou e que almoçou bem e que já está de forma mais confortável. Se alguém, entretanto, comeu uma refeição mais leve, está a ouvir-me de forma diferente de alguém que comeu uma refeição mais pesada. E nós somos realmente aquilo que comemos. Eu, se comer uma maçã, as minhas células vão aproveitar essa maçã para se construir. Se eu comer porco, estou a ser construída através de um porco. Se eu comer uma alface, através da alface, e sou literalmente aquilo que estou a comer. Para além disso, altera imediatamente, se estiver aqui alguém de saúde sabe disso, altera imediatamente a qualidade do sangue e o sangue está a alimentar o meu cérebro e isto está tudo interligado. Como eu digo ali, podemos ter a alimentação como um aliado ou não, não é? Isto na questão da saúde. Podemos comer de tudo. Nós na macrobiótica dizemos isto sempre. Podemos comer de tudo no momento certo, na quantidade adequada e tendo consciência disto, que há algumas consequências quando nós comemos algumas das coisas que depois poderão ter, às vezes, algum efeito adverso. Pronto, não há dúvida nisso. Portanto, existem, no entanto, algumas recomendações, hábitos desaconselhados e outros que são incentivados dentro da macrobiótica, apesar de isto ser muito claro, acho eu, a nível de toda a gente que pratica uma alimentação macrobiótica. Podemos comer de tudo. Pelo menos 3 vezes ao dia podemos mudar o rumo da nossa saúde e quando eu digo 3 vezes ao dia são mesmo as 3 refeições principais e eu não sei se vocês sabem, mas as escolhas alimentares têm mais impacto no aquecimento global do que optar por energias renováveis. Neste momento acho que já é conhecimento de todos, quem se interessa um bocadinho por ecologia já deve ter ouvido falar nisto, que a produção agropecuária produz mais gases com efeitos de estufa do que os transportes que existem no mundo. Aviões, comboios, autocarros, carros, todos juntos não têm um impacto a nível de emissões de gases com efeito de estufa como tem a produção agropecuária. Para vocês terem a noção de quão grave é isto a nível do impacto da nossa alimentação na ecologia ou no ambiente. O resumo da minha apresentação, depois desta parte inicial, vou falar um bocadinho da definição da macrobiótica. O que é o sonho da macrobiótica? Vou falar um bocadinho da saúde e doença, para nós percebermos da nossa visão da macrobiótica, o que é saúde e o que é doença. Vou falar então da alimentação macrobiótica, isto é o core, por assim dizer, da apresentação. Finalmente eu tenho ali umas coisinhas para dizer e depois estou aberta a questões, claro. Então, uma das primeiras perguntas que eu quero fazer
é se vocês estão com clareza acerca do que devem comer. Porque eu acho que neste momento, com a quantidade de dietas que há, com a quantidade de opiniões que há, estudos que se contradizem, uns dizem uma coisa, outros são capazes na mesma revista quase dizer a mesma coisa ou no mês seguinte dizer coisas contrárias. Portanto, se vocês sabem o que devem comer e se realmente nós não somos o único animal que não sabe o que há de comer, porque um coelho sabe o que há de comer em cada estação, um leão sabe perfeitamente o que há de apanhar, um urso que tem umas características que até consegue comer, é omnívoro também, consegue comer plantas, consegue comer mel, consegue comer peixe, também sabe o que há de comer em cada estação. E nós parece que somos os únicos animais que não sabemos mesmo o que é que devemos comer. E depois eu pergunto-vos, quando nós queremos saber o que um animal come, quais são as características que procuramos? Vocês sabem, olhamos para o sistema digestivo, os miúdos estudam isto na escola. Olhamos para o nosso tubo digestivo, desde a boca até aos intestinos, e assim ficamos a saber o que é que devemos comer. Até agora não há questões? Pronto. Eu não vou falar mal de nenhuma dieta, está bem? Eu só vou falar da dieta que está no meu coração, que é aquela, pronto, que está ali, a verde. Então, por incrível que pareça, só o ano passado é que se chegou à definição de macrobiótica, e foi no Encontro Internacional de Professores e Consultores de Macrobiótica, porque não havia nenhuma definição, não havia nenhum consenso, por assim dizer, e a definição de macrobiótica que está na Wikipédia envergonha qualquer macrobiótico, não está correta, não sabemos quem é que lá pôs, e então decidiu-se nesse encontro que iríamos chegar a uma definição para partilharmos muito, para depois a Wikipédia aceitar que ela fosse a definição de macrobiótica. E como eu vos dizia há bocado, macrobiótica é mais que alimentação, é um modo de vida que orienta então esta alimentação, atividade física e estilo de vida. É um sistema de princípios e práticas, e aqui diz exatamente o que é: equilíbrio em benefício do corpo, da mente e do planeta. Não há, vocês vão me ouvir dizer se calhar mais que uma vez ao longo da apresentação, não há uma dieta que seja boa para mim. Não há uma coisa que é boa para mim, má para o planeta ou má para alguém que esteja a produzir aquele alimento. Nós temos de ter consciência de onde é que vem o alimento e qual é o impacto ambiental que ele tem. Já agora, em termos de definição de macrobiótica, macro significa grande ou longa e bios vida, e portanto inicialmente eu gostava muito de falar uma hora sobre a história da macrobiótica, mas não posso. Inicialmente seria mesmo uma dieta para prolongar a vida. Ao longo dos anos alargou-se um bocadinho este conceito, e vocês sabem que Francisco morreu com 57 anos. Ele não teve uma vida longa, mas teve uma vida plena, uma vida grandiosa, uma vida cheia, que tomáramos nós em 200 anos ter o tipo de vida tão plena e tão cheia e com tanta vitalidade como aquele homem teve. Pouco antes dele morrer, eu vi-o a correr, que ele estava-se a preparar para a Maratona de Berlim, vi-o a correr, e veio ter connosco, veio ter comigo e com o meu marido, e ele estava elétrico, ele tinha uma vitalidade, com a idade que tinha, invejável. Um homem capaz de passar todos os fins de semana em viagens, a ensinar nos Estados Unidos, a ensinar na Europa de Leste, onde o convidavam ali a dar aulas. Ele não tinha um único fim de semana livre, era um homem fantástico. E portanto tem muito a ver com esta vida plena, em vez da vida longa, mais que vida longa. Apesar de ser uma dieta que realmente prolonga a vida. Há muita gente há um dos professores de macrobiótica que tem 75 anos, nós olhamos para ele parece ter 60 e não sei quantos anos irá durar com aquela vitalidade. Pronto. Isto vai um bocadinho à história da macrobiótica. Michio Kushi, eu não vou falar muito, mas Michio Kushi foi um dos responsáveis pela divulgação da macrobiótica no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, nomeadamente. Ele era um discípulo de Jorge Osava, que foi um dos que também trouxe a macrobiótica para o Ocidente, mas não tanto como o Michio. O Michio depois teve muito mais impacto. E o Michio chega à Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. E portanto, este grande sonho da macrobiótica era o sonho na altura, o sonho de criar um mundo em paz. E como é que o Michio pensava nisto? Pessoas mais saudáveis vão ser mais felizes, vão criar famílias felizes e saudáveis e equilibradas. Isto vai criar sociedades mais felizes, mais saudáveis e mais equilibradas, e assim vamos conquistar a paz no mundo.
E é muito interessante ler textos do Mício, porque o Mício tinha mesmo este sonho, e era um grande sonho, este do mundo em paz. E nós, na macrobiótica, costumamos dizer que comemos para alimentar os nossos sonhos. E eu pergunto se vocês têm esta capacidade de sonhar que o Mício tinha. Ele dizia aquilo que ali está, a alimentação é a base da vida e tem muito a ver com a qualidade do nosso sangue. Tudo aquilo que comemos altera o nosso sangue, a nossa forma de pensar até. O viver de acordo em harmonia com o que nos rodeia, reconhecer a ordem e propósito de tudo, também. Aquela questão da liberdade versus responsabilidade, ou seja, aquilo que o Francisco me deu naquela consulta foi muito mais do que a minha saúde, foi a capacidade de eu ser responsável pela minha vida. E há uma frase do Francisco que eu não me esqueço da primeira aula, em que ele diz: enquanto vocês, estava um grupo de estudantes de todos os cursos do Instituto Macrobiótico, uma sala cheíssima, e ele dizia: enquanto vocês culparem os outros ou as circunstâncias daquilo que vos acontece, vocês não são livres. E isto para mim, eu escrevi isto no livro, e isto para mim teve um impacto brutal depois em todas as minhas escolhas e na construção da minha vida a partir daí. A macrobiótica tem como objetivo o desenvolvimento de todo o potencial humano, e se vocês me perguntarem o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer, eu quero desenvolver todo o meu potencial, também através da alimentação. E não acreditem em nada que eu vou dizer, nem aconselhem nada a ninguém daquilo que vão ouvir sem experimentarem. Está bem? Este princípio não credo está presente, está mesmo presente na macrobiótica. O Francisco dizia muito nas aulas: isto faz sentido, vocês acreditam nisto? De vez em quando estávamos todos a ouvi-lo, a papar aquilo tudo, e ele dizia: mas isto faz sentido, vocês acreditam nisto? E nós: espera aí, deixa-me cá pensar se realmente isto é verdade. Pronto. Só para não acharem que eu estou a falar de um conceito esotérico, quando falar de energia vital, Ki, Chi, Prana, Pneuma, que são os nomes que são utilizados em várias culturas para dizer o que é energia vital, eu acho que toda a gente percebe quando, por exemplo, sobe à Rábida, que há ali energia. E quando entram, que há um tipo de energia diferente que vocês até nem precisam de comer, ficam alimentados, ficam cheios, plenos. E quando vocês entram numa garagem que está fechada há muito tempo, que cheira a mofo, o que é que vocês sentem? Energia esquisita. E também conseguem olhar para uma criança e vê-la aos saltos cheia de energia vital. E se estiverem ao pé de uma pessoa que está a poucos dias de morrer, também percebem que a energia vital está a desaparecer. Portanto, não é um conceito que seja muito transcendente. E quando nós dizemos que há fluxo de energia sem estagnações, lembra-se que eu dizia da garagem, a energia está estagnada, portanto nós sentimos que realmente está pesado. E na Rábida não, há um fluxo adequado de chi ou de energia. Quando eu digo ki, é a palavra utilizada no Japão para energia vital. E só eu vou passar este slide com alguma rapidez, é só para vos dizer que saúde significa inteiro, e no caso da língua inglesa eles mantiveram muito mais esta ligação. E doença significa maus hábitos, que quer em italiano, quer em francês, quer em inglês, eles mantiveram a raiz da palavra. Doença são maus hábitos. Hipócrates, quando tinha alguém que o procurava por ter uma doença, o que fazia era receitar durante 10 dias só comerem cevada integral, papinha de cevada integral, que era o cereal típico da altura. Muitas das pessoas nunca mais o vinham procurar, curavam-se. Portanto, vejam, era uma forma inteligente de fazer com que as pessoas voltassem outra vez ao seu equilíbrio, se pudessem regenerar, ou seja, recuperassem esses maus hábitos que estavam a ter. Só um conjunto de perguntas, porque isto de saúde e doença, nós achamos muitas vezes que só estamos doentes quando temos febre, já estamos de cama cheios de dores, que não nos conseguimos mexer e que temos que ir ao hospital por algum motivo. Isso não é verdade. O nosso corpo fala muito antes, muito. Vocês, não é natural serem obstipados ou terem diarreias frequentes. Não é normal acordarmos sem ânimo e sem vitalidade e sem vontade de fazer nada e apetecer-nos a tirar para cima de um sofá ou de uma cama. Também é bom de vez em quando, mas não sempre. Perceberem como é que está a vossa pele, a qualidade da vossa pele, se têm dores ou se não têm. O nosso corpo fala imenso e eu gostava que, se tivessem alguma coisa para levar desta palestra, se fosse uma coisa, acreditem
que o vosso corpo faz tudo, absolutamente tudo, para vos proteger. Se lhe forem dadas as condições adequadas para isso. Ele faz tudo para vos proteger. Uma dor, uma febre, os intestinos estarem parados ou uma diarreia para mandar alguma porcaria cá para fora que nós comemos, são formas do corpo falar. Ele faz absolutamente tudo para nos proteger. E faço também aqui mais umas perguntas. Se acreditam que podem alterar a vossa condição de saúde através dos alimentos e se têm dúvidas, aquilo que dizia a Susana, somos literalmente aquilo que comemos. Se comemos massa, as nossas células vão ser feitas a partir de massa. Se comemos, o nosso corpo vai aproveitar. Nós temos uma máquina fantástica, fantástica. Nós somos omnívoros e temos uma máquina aqui que aproveita, que conseguiu desenvolver-se como se desenvolveu, porque realmente tem esta capacidade de aproveitar aquilo que lhe é dado para produzir as células e a vitalidade e os órgãos e tudo que faz parte do nosso corpo. E aquilo que eu dizia, o vosso corpo tem uma capacidade incrível de autocura e regeneração se forem dadas as condições para o fazer. Normalmente o que é? É parar de fazer aquilo que estavam a fazer e começar a fazer coisas novas, coisas diferentes. Não há uma alimentação macrobiótica para toda a gente, ela adapta-se às características de cada pessoa. Não é igual em todo o mundo. Se eu for agora à América do Sul, que tem, por exemplo, o cereal principal, o milho, a América do Sul é construída a partir do milho. Vocês vão à América do Sul e eles têm milho para tudo. É papa de milho, é bolinhos com milho, é tudo com milho. E lhes disser, como o arroz integral, eu estou a ser parva. A macrobiótica, na América do Sul, aconselha como cereal principal o milho, está bem? Portanto, conforme o local do mundo, assim, teremos uma dieta. Não há aqui uma aproximação terapêutica só, realmente não é o objetivo principal da macrobiótica, não é curar, mas viver com saúde e plenitude e desenvolver todo o nosso potencial. E eu vou falar apenas de denominadores comuns, está bem? Não vou dizer este alimento faz bem para... Está bem? Não vou... Isto, consultas de corredor, como eu costumo dizer, nunca têm grande impacto na vida das pessoas se as pessoas não estiverem mesmo com vontade de mudar. Então, em que princípios se assenta a alimentação macrobiótica? Eu estou a produzir saliva para hidratar aqui as cordas vocais e tal, e então já estou com sede. Então comemos segundo a nossa biologia. Lembram-se que eu falei há bocado do nosso tubo digestivo, a tradição de cada povo, o local onde vivemos, a estação do ano, alimentos não processados e, portanto, são estes os princípios. Eu vou falar mais à frente e se calhar também não perco muito tempo neste slide, porque daqui a bocado vocês estão na hora de ir trabalhar e eu terei que me calar. Pronto, e são estes a base das escolhas dos alimentos. E pronto, e temos aqui a primeira coisa que nos fala da nossa biologia, que é a primeira parte que está no nosso tubo digestivo, que é a boca. Eu não sei se vocês têm noção disto, nós temos 20 molares que servem para mastigar grãos, sementes e nozes. Para além disso, nós temos um movimento da mandíbula que indica, é um movimento arredondado, que indica que realmente nós estamos bons para mastigar estes grãos, sementes e nozes. Temos 8 incisivos que servem para rasgar fibra vegetal, maçã, estes daqui da frente e os de cima e os de baixo. Depois temos apenas 4 caninos, já estava aqui por 3, 4 caninos pequeninos. Vocês reparem nos caninos do leão e do canino da pessoa e nós não temos aquela boca. Eu só estou aqui a levantar questões, mais nada, só queria que vocês pensassem. Portanto, temos a proporção de 7 dentes para alimentos vegetais e um dente para alimento de origem animal. Portanto, vejam a proporção que deveria estar no nosso prato ou ao longo da nossa semana. Podiam comer uma refeição de carne ao longo da semana, num dia da semana, se calhar, seria a proporção. Somos capazes de processar alimentos de origem animal, mas eu faço a questão em que proporção. E a mastigação da carne será eficiente. E eu nunca me esqueço dos meus filhos quando eram pequeninos. Ainda agora de vez em quando acontece isso. Mastigam. O mais pequenino às vezes diz, fez bolinho e põe no canto do prato. Ou seja, nós realmente aqui às vezes temos muita dificuldade em mastigar a fibra animal. Continuando no tubo digestivo, nós temos glândulas salivares, produzimos à volta de 1,5 litro de saliva por dia, que é muita saliva, e ela serve exatamente para
mastigar, pré-digerir alguns dos alimentos na nossa boca e eu gostava que vocês experimentassem, até pode ser com os bolinhos, experimentem mastigar durante muito tempo e vejam o que acontece aos alimentos na vossa boca, a transformação. E o arroz integral é a mesma coisa, vocês passam de ter aquele grão a ter uma pasta muito suave e doce na vossa boca. A mastigação, para além disso, nós temos agora a mania da dieta alcalina, ajuda a alcalinizar os alimentos, ou seja, quando eles entram no todo o processo digestivo, eles já vão mais alcalinos se estiverem bem mastigados, do que quando entram na nossa boca. No caso do ácido, 20 vezes mais fraco do que nos carnívoros. E vocês pensarem um bocadinho, quem tem azia, imaginem-se com um ácido estomacal 20 vezes mais forte. O intestino bastante longo e ainda por cima o nosso intestino, para caber aqui dentro, tem aqui uma série de curvinhas que não permite que o movimento seja tão rápido como num carnívoro que come a carne, a seguir vai dormir, e vocês sabem o que é que acontece a seguir a comerem 12 sardinhas ou a comerem um grande prato de carne, a seguir o que é que dá vontade, não é? Portanto, e o carnívoro faz isto, a seguir tem a oportunidade de ir descansar e fazer a digestão, fala rapidamente, expele, e a carne não tem oportunidade de apodrecer no corpo. E, portanto, os alimentos de origem animal, na maior parte dos locais onde vive o homem, não são necessários em grande quantidade. E se vocês recuarem um bocadinho lá mais atrás, e já vamos à tradição, se pensarem, antigamente um porco dava para uma família inteira, para um ano inteiro, uma sardinha era dividida por 3 pessoas e, portanto, nós agora somos capazes de comer um porco numa semana, somos capazes de comer 12 sardinhas a uma refeição. É só a inversão que houve nos últimos tempos para nós pensarmos um bocadinho. Portanto, isto é a nossa biologia. Nós por aqui até conseguimos perceber mais ou menos o que é que nós devemos comer. Como o coelho também sabe o que é que deve comer, não é? Nós aqui pensamos mais um bocadinho. Então, tradição era aquilo que eu estava a falar, já comecei a falar antes, no slide anterior. Afinal, o que é que comiam os nossos antepassados? E eu tenho pena de vos dizer, antepassados não são 70 anos atrás. Nós temos um corpo que tem centenas, milhares de anos de evolução. E está preparado, nós viemos com por assim dizer, um design, e fomos evoluindo com o design, é como se tivéssemos como os astronautas também têm um fato para poder sobreviver no espaço, nós temos um fato para poder sobreviver no planeta Terra. E que foi desenhado há muito tempo, tem uma evolução enorme. E nos últimos 100 anos, a nível de alimentação, isto mudou brutalmente. E nós não estamos desenhados para comer o que é que nos estão a oferecer agora. Os primeiros humanos seriam os coletores de fruta, folhas, raízes, sementes, e tem muito a ver com a biologia. E os estudos antropológicos, os mais recentes, dizem que o homem era mais presa do que caçador. Porque é que aparecem ossos e espinhas e etc. Vocês imaginam, os vegetais decompõem-se, não é? Ossos, espinhas e etc. É natural que fiquem. Era natural que o homem, quando tivesse a oportunidade de caçasse um peixe no rio, apanhasse um pássaro, apanhasse um coelho, mas não iria, a não ser em caso de extrema necessidade, apanhar uma presa grande. E quando eu digo que os nossos antepassados comeriam muito menos quantidade de carne e de alimentos de origem animal, isto também dependia do local do globo onde eles viviam. Ou seja, se viverem em países muito frios, é natural que não possam ir buscar uma maçã ao quintal, não é? É natural que comam carne de foca. É natural. Portanto, adaptam-se. Nós temos esta capacidade imensa de nos adaptarmos às circunstâncias. Nós, neste momento apanhamos muito menos frio, temos muito menos atividade física e, portanto, a necessidade de produtos de origem animal é mesmo menor. Fogo foi mesmo que permitiu que a humanidade, não foi o consumo de carne. A minha filha estudou isso há 2 anos, acho que eu, e dizia, foi mesmo o fogo que permitiu que a humanidade evoluísse. Não foi o consumo de produtos de origem animal. Eu disse, pois não, foi o fogo. O fogo é que nos tornou humanos, por assim dizer. Permitiu que nós não passássemos tantas horas a apanhar e a mastigar. Vocês imaginam o tempo que era necessário para ganharmos a energia suficiente a partir de plantas cruas. Nós temos a sorte, eu só vou fazer aqui um parentezinho pequenino, nós temos a sorte no Instituto Macrobiótico de convidarem pessoas de vários sítios. E nós tivemos agora um senhor bioquímico, investigador universitário, que depois fartou-se da universidade, porque entretanto achou que estava a estudar cada vez coisas mais pequenas e estava a perder a noção da totalidade. E ele diz que fez um estudo que era com pessoas que comiam só alimentos crus
e pessoas que comiam alimentos cozinhados, mas as pessoas que comiam alimentos crus tinham um conjunto de alimentos para comer e depois era analisado os nutrientes desses alimentos antes e depois nas fezes das pessoas. E as pessoas perdiam 85% dos nutrientes. Portanto, o fogo realmente, enquanto os alimentos cozinhados era 10 a 15%. Vocês verem a diferença. Portanto, os alimentos cozinhados permitiram-nos ter disponibilidade para fazer outras coisas para além de passar a vida a comer, a mastigar. Cereais sempre foram o símbolo da abundância e riqueza. E já vamos ver em que é que se baseia a alimentação macrobiótica. E a base da alimentação de todas as civilizações, se vocês forem estudar um bocadinho de história, é cereais, vegetais e leguminosas. E complementadas com produtos de origem animal em pouca quantidade. Mais uma vez eu aqui repito, também não vou estar aqui muito tempo neste slide, é só para vocês repararem na variedade, nas cores, na variedade. E às vezes na variedade que existe no vosso prato, façam um bocadinho de comparação entre as cores e as variedades dos pratos, não digo do vosso, digo dos pratos que agora vos servem nos restaurantes e que servem aqui na cantina, etc., se têm estas cores e se têm esta variedade. E temos isto atualmente. E eu tenho ali a vermelho se conseguem ligar os pontos. Porquê? Neste momento comemos excesso de açúcar, eu não pus ali, mas o açúcar está aí em tudo. Acreditem, o açúcar está aí em tudo. Açúcar adicionado, eu não digo açúcar naturalmente presente nos cereais ou naturalmente presente nas frutas. Digo açúcar adicionado. Excesso de laticínios, ovos, carne processados e refinados a todas as refeições. Pensem um bocadinho, verdade? E, naturalmente, apareceram doenças crónicas, diabetes, hipertensão, degenerativas, o cancro está a aumentar brutalmente, Alzheimer, etc., intolerâncias alimentares, e que vocês, acho que toda a gente deve conhecer uma pessoa ou outra que tem intolerâncias alimentares. Depois temos a obesidade e doenças autoimunes, então as doenças autoimunes ultimamente têm sido uma coisa catastrófica mesmo, e para o Sistema Nacional de Saúde começa a ser muito pesado acompanhar todo este tipo de problemas, principalmente doenças crónicas. A medicina é ótima em situações agudas, no tratamento de doenças crónicas falha muito. E desresponsabiliza as pessoas, ou seja, se eu sou hipertenso, tomando comprimido até posso abusar um bocadinho do sal, eu vou fazê-lo. Se eu sou diabético, mas sei que até posso comer esta sobremesa e a seguir a dose de insulina tem que ser um bocadinho ajustada, eu vou fazê-lo. E eu desresponsabilizo-me completamente da minha saúde e mantenho estes problemas. E eu faço ali a pergunta, vocês estão aqui gente muito novinha, mas da minha idade, quantos colegas da vossa turma tinham algum tipo de doença crónica? Isto para mim foi uma das coisas que me causou algum espanto o ano passado, na reunião dos exames do 9º ano do meu filho, do Maio. A professora perguntou quantos meninos tinham diabetes, asma e outras coisas do género. E quase metade da turma ficou lá a falar com a professora. Eu vim-me embora a pensar, eu no meu tempo, eu não tinha nenhum colega com este tipo de problemas, e começamos a deixar que as nossas crianças tenham doenças crónicas desde o berço. Há um professor, eu até trouxe o livro, Lourenço Azevedo. O Lourenço Azevedo curou asma, que tinha tomava medicação para a asma desde bebê até aos 27 anos, curou asma com alterações alimentares. Nunca mais teve asma. Ele diz, eu subo a montanha, já não preciso de bomba, não preciso de nada. Pronto, e aqui a minha pergunta é se vocês conseguem ligar os pontos entre as doenças e aquilo que nos oferecem. Eu aqui ainda, às vezes, sou um bocadinho mazinha e vocês olhem para ali e não veem um bocadinho de ração de cão. Percebem? As coisas são feitas para nos viciarem, para saberem bem na boca. O maior gasto das indústrias alimentares é em saber exatamente o sabor e a crocância, etc., que deve estar na nossa boca, no momento em que nós comemos, mas se nós deixarmos o alimento muito tempo e mastigarmos muitas vezes, aquilo vai saber a porcaria, portanto tem que ser comido rapidamente, para nos viciar. E na propaganda. A indústria alimentar é onde gasta o dinheiro, não é no produto em si. Pronto, vocês não estão muito calados. Querem fazer alguma pergunta? Faz-vos sentido? E mais uma vez pergunto, pronto. Outra coisa que eu acho, como é que nós chegámos aqui, o que é que aconteceu? Nós deixámos que os alimentos principais, cereais, leguminosas e vegetais, passassem a secundários. E deixámos-nos enganar, ou seja, os cereais integrais eram alimentos dos pobres, verdade ou mentira, e eu posso-vos garantir que nessa altura em que os cereais integrais, as leguminosas e os feijões e os pobres não tinham acesso sequer a açúcar, havia doenças típicas dos ricos, que agora estão generalizadas por toda a população. Não havia diabetes nos pobres.
Cancro havia pouquíssimo nos pobres, eram dizimados por doenças, por vírus, por falta de higiene, etc., mas não por doenças devidas ao consumo de alimentos. Havia doenças que eram só dos ricos, porque eles já comiam este tipo de alimentos refinados, açúcar, já tinham acesso a outras coisas, tabaco, café, etc., que vieram de fora e que não estão adaptados aos nossos climas, eles já tinham acesso a essas coisas e, portanto, começou a haver aqui algumas doenças que eram só deles. E, portanto, nós deixámos que alimentos principais passassem a secundários e alimentos secundários passassem a principais. E até temos aquela noção que as leguminosas é a carne dos pobres. Temos essa ideia, não é? Para além disso, falamos de macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etc., como alimentos. E isto não são os alimentos. Na macrobiótica nós falamos de alimentação e nunca de nutrição. Eu até vos posso dizer, por exemplo, no arroz integral existe uma vitamina B que não existe no outro lado, foi descoberta uma vitamina do grupo B, foi descoberta na casca do arroz integral e só a partir daí é que se descobriram as outras vitaminas B. Posso-vos dizer que existe zinco, existe magnésio, existem uma série de coisas e isto é nutrição. Mas também vos posso dizer que o arroz integral tem toda a informação para cair na terra e germinar. E quando eu falo de vitalidade, e falamos de vitalidade, é nisto que nós estamos a falar. E quando falo de alimento, é isso que eu estou a falar. Quando eu parto muitos alimentos, ele já não traz a informação inteira para o meu corpo, já não traz a vitalidade. Na macrobiótica nós privilegiamos sempre alimentos que ainda germinariam, que estão cheios de vitalidade. Para quê? Para nós também adquirirmos essas propriedades, porque nós somos literalmente aquilo que comemos. E ponho ali aquela pergunta onde está a proteína, nós associamos sempre proteína a leite, ovos, carne, peixe, verdade? E sabem porquê? Porque nesses alimentos estão presentes os 8 aminoácidos essenciais. E, portanto, nós achamos que para construir todo o nosso corpo nós precisamos daqueles 8 aminoácidos e é verdade, está ali a proteína completa, entre aspas, está bem? Então, os 8 aminoácidos essenciais. Mas eu, na combinação de arroz e feijão, tenho esses 8, ou cereais integrais e leguminosas, para não estar aqui a particularizar, cereal integral e leguminosa, eu tenho esses 8 aminoácidos, tenho a mesma cadeia. Tenho a mesma possibilidade de construir, eu acho que não tenho falta de músculo, tenho a mesma, e não como os tais 8 aminoácidos da carne, mas como nos cereais integrais e nas leguminosas. E, portanto, eu tenho esta capacidade, o meu corpo não distingue proteína animal de proteína vegetal. Ele sabe que estão lá os 8 aminoácidos e a partir daí constrói tudo o que for necessário para o meu corpo. Portanto, feliz da vida. Não sabe se é de feijão e arroz, não sabe se é de um bife. Pronto, por isso é que eu pus ali onde está a proteína, porque há muito este mito da proteína, e se nós pomos proteína num prato em vez de outra coisa qualquer, ou seja, se falamos de macronutriente e não de alimentação, isto às vezes confunde um bocado. Pronto. O problema também, porque é que isto aconteceu, deixámos de cozinhar, não sabemos de onde vem a nossa comida, ela aparece-nos de todo lado, temos uvas durante todo o ano, tivemos melão todo o ano na cantina. Não sabemos, pronto, está ali, podemos comer, está ali disponível, mas nem sequer pensamos qual é a estação do ano ou se realmente faz sentido ela estar ali ou não. Temos imensos suplementos e eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos os suplementos são chamados de potty pills e há um professor americano, sabem o que é que significa? Eles entram e saem imediatamente, eles seguem os suplementos no sistema digestivo e eles entram e saem. E há um professor americano que diz que nós fazemos um cocó caro. Pronto, ele é muito engraçado e diz-nos muitas vezes isso, aí vocês quando tomam suplementos, porque o corpo realmente quer tudo o que está presente no arroz integral, ou seja, nós podemos separar as coisas, podemos comer o amido e depois podemos ir comer o farelo e podemos ir tomar a vitamina, mas não tem a mesma informação do que o alimento integral, porque nós somos uma máquina fantástica e nós fomos desenhados para comer o alimento e não os suplementos. E está tudo cheio de aditivos. Já vou falar um bocadinho a seguir, mas excesso de sal, gordura, açúcar, porquê? Porque é aquilo que vicia. O marketing e a indústria alimentar torna estes produtos como bens essenciais e eu aqui tenho muita pena de vocês que são novos, tenho aqui alguns alunos que foram meus, vocês que são novos e dos meus filhos, porque para eles eu não posso dizer vocês não comam McDonald's, porque é mais importante pertencer à tribo do que aquilo que estão a comer. E neste momento eles não estão preparados para ouvir isto. É muito importante pertencer à tribo. E a tribo come Burger King, come o que for, o que esteja ali, Subway, McDonald's, o que for. A tribo come aquilo. A
tribo come cheetos, a tribo come batata frita. Eu não sei se vocês sabem, os cheetos é o alimento mais bem desenhado para saber bem na boca. Tá? Há estudos científicos que provam isto. Portanto, se eles comem isto, eu não posso estar a forçar, vocês agora vão comer arroz integral e feijão, até podem comer em casa, mas eles têm que pertencer à tribo. Está bem? E isto é o lado negro da facilidade. Eu tenho ali a questão da ração. Por acaso, eu acho que as coisas são mesmo preparadas para nos saberem muito bem na boca, cheirarem bem, etc. Tal como fazem para os cães e para os gatos. Está tudo cheio de químicos que naturalmente não estariam presentes na nossa comida. E eu pergunto como é que nós deixamos que isto chegasse a este ponto. Está presente na nossa roupa, está presente no ar que respiramos, na água que bebemos, na agricultura, em tudo. E, portanto, nos artigos de higiene, e como é que nós somos uma espécie tão inteligente e deixamos que envenenassem a nossa comida? Como é que estes senhores andam a pôr produtos em coisas em que nós a seguir vamos comer? Eles têm a usar estes fatos. Há muitos produtos que continuam presentes quando nós os vamos comer e, portanto, é para pensarem mais um bocadinho também e recusarem algumas coisas. Eu não podia deixar de falar de leite de vaca. Felizmente, ultimamente, quando o Francisco começou a falar disto, ele diz que as maiores discussões que tinha na vida dele era por causa do leite de vaca, mas felizmente já há muitas dietas que banem o leite de vaca, portanto, e que percebem que isto não faz sentido nenhum. Eu só pus aqui para vocês pensarem. Aquela imagem não existe. Não existem... Está aberto. Estou a ouvir o... Pronto. Não existe. Não existe também nos Açores. As vacas também são... Não existe, não. Não, as vacas existem à solta. Existem à solta. Sim, mas continuam a ir... Da mãe, um fio... Exatamente. Pronto. Os bezerros não é permitido... Os bezerros machos são... Eu não pus aqui imagens muito complicadas, mas os machos são mortos da forma mais horrível que vocês possam imaginar, ou com tiro na cabeça, ou de qualquer forma, mandados ao chão, o que for. As vacas entram neste processo, porque têm que produzir leite, fazendo mastite atrás de mastite. E, portanto, as mastites obrigam ao consumo de antibióticos. E vocês pensem um bocadinho no leite de vaca, é desenhado, mais uma vez, vocês pensem no desenho, para que é feito. É desenhado para fazer crescer um animal dos 70 para os 1000 quilos. E o crescimento humano é dos 3 para os 70. À volta disso. Não quer dizer que não haja senhores com 100 ou 120. Está bem? Mas é só para pensarem. E pensarem que os vitelos realmente nunca... Se alguém aqui é mãe e amamentou, sabe o desejo de sucção de um bebê mal nasce. A estes animais nunca é permitido mamar. Nunca. Pronto, e era só para pensarem. Não ficam tão sérios. Eu vi isso e me dó. Diga? Eu vi isso e me dó. Está ali a vaca em aflição. Nós estamos a aproximar. As vacas choram durante dias quando são separadas dos seus bezerros. Eu assisti isso, infelizmente, na escola agrária há 20 e tal anos em Coimbra. Pronto. Assisti a um vitelo acabado de separar da mãe. O vitelo só tinha direito a um balde de um leite, uma coisa leitosa, que era qualquer coisa misturada com água, e a vaca berrava por ele a uns metros, mas não tinha acesso ao vitelo e o vitelo estava separado da mãe. Portanto, é maldade. Mas eu não vi falar de veganismo, nem vi falar dessas coisas, só para vos fazer pensar, porque eu acho que o leite de vaca é mesmo muito mau. É permitido, se eu vos disser que tem aqui um copo de sumo com uma percentagem de pus vocês bebem, e sangue, é permitido pus e sangue no leite de vaca em percentagens pequenas. Portanto, células de pus e células de sangue. Eu tenho certeza que nenhum de vocês beberia um copo de água ou de sumo onde soubessem que está células de pus e de sangue. Já se pode. Bom, atualmente as coisas estão um bocadinho melhor. A Organização Mundial de Saúde já veio ligar aqueles pontos, ou seja, veio dizer que a carne vermelha está e a carne processada está intimamente ligada ao aparecimento de cancro. E retirou o leite de vaca como recomendação e, portanto, temos aqui já as coisas a mudar e, portanto, a vir muito no sentido do que a macrobiótica diz. Temos, no entanto, a indústria farmacêutica e alimentar a pressionar governos e instituições de saúde. Infelizmente é assim. Eu não vou estar aqui com histórias, mas eu tenho muitas histórias sobre isto. E grandes corporações controlam economicamente o mundo. Isto já não há tantas grandes empresas, já há menos, já há algumas que se juntaram. Qualquer dia vai haver uma só e controla tudo o que nós comemos.
Também para vocês verem o poder destes senhores. Vocês acham que até estão a comer de uma marca diferente e não estão. Estão a comer exatamente o mesmo. E, portanto, o peso que isto tem a nível mundial, governos e instituições alimentares. Os primeiros estudos da Harvard, ainda não havia curso de nutrição, foram financiados pelas indústrias alimentares. Portanto, vejam como está tudo inquinado desde o princípio. Ok, macrobiótica, e eu pergunto-vos se vem ali pouca cor, se é pouco atrativo, se vos parece que aqueles pratos... Pronto, são tudo pratos que nós cozinhamos, em que nós privilegiamos mesmo aquilo que está na tradição. Leguminosas, vegetais, cereais em primeiro lugar. Cereal é sempre o que nós pensamos em primeiro numa refeição, é o cereal. E a seguir vamos acompanhar com o tal feijão, ou o tempê, ou o tofu, ou o que seja. Isto são tudo pratos que têm muito mais cor do que aqueles que agora são servidos. Ou seja, eu sinto que como de uma forma muito mais variável, desde que como uma alimentação macrobiótica, ainda por cima porque nós variamos ao longo do ano, porque comemos segundo as estações do ano, etc. Variamos ao longo do ano e, portanto, como de forma muito mais variada. Muito, mesmo. Portanto, não há... vocês podem dizer-me, acham que é pouco atrativa? Comia uma sobremesazinha daquelas dali de morango. Bom, comemos então segundo o local e estação do ano. Portanto, isto é outro pilar da escolha dos alimentos. E isto faz com que o nosso corpo esteja muito mais adaptado ao que está no exterior e que a nossa imunidade seja muito menos comprometida. Ou seja, se eu estou a comer imaginem as ameixas na altura das ameixas, aquelas ameixas tiveram um determinado tempo de maturação e estão maduras numa determinada altura do ano. Ou seja, quando eu estou a ingerir, estou a dar essa informação ao meu corpo. Vocês não estão a comer só ameixas, vocês estão a comer o sol, a água, o solo e tudo com que elas foram produzidas. Tenho uma visão um bocadinho mais alargada das coisas. E eu estou a dizer então ao meu corpo, estamos na altura das ameixas e o meu corpo pode se adaptar. Se eu for comer uma manga que veio de... Vocês imaginem, manga e ananás é uma coisa que está presente no Natal ou no Ano Novo, verdade? Onde é que é verão nessa altura? Hemisfério Sul. O que é que eu estou a dizer ao meu corpo? Epá, isto é ótimo, está calor lá fora. O meu corpo sabe que não. O meu corpo é muito mais inteligente. E o que é que ele vai tentar fazer? De alguma forma, mandar aquilo embora. Se vocês pensarem bem, há muita gente que a seguir ao Natal e ao Ano Novo fica com gripe. O corpo está de alguma forma a tentar limpar-se. Como eu dizia no início, o nosso corpo faz tudo para ser saudável, para nós estarmos bem. E o impacto ambiental é muito menor e respeitamos a ordem natural. Pronto, mais uma vez isto está por trás da macrobiótica, tem muito a ver com a filosofia macrobiótica, respeitar a ordem natural. A seguir, outro pilar é a energia dos alimentos, constituição e condição da pessoa. Se eu tiver uma pessoa doente, eu vou-lhe dizer, olha, comam daqueles alimentos que estão ali no meio, que são os alimentos que nós privilegiamos quando estamos... que privilegiamos na dieta macrobiótica, são os feijões, as algas, os cereais integrais, raízes e abóboras, que são excelentes e que conforme a estação do ano elas vão mudando. Nós agora comemos courgette, mas no inverno não vamos comer courgette, que é um alimento extremamente rico em água e que é bom para nos hidratar agora no verão, mas é extremamente pobre em nutrientes e nós no inverno queremos nutrientes. Estão a perceber? Portanto, no inverno vamos comer mais as abóboras, as raízes, o nabo, a cenoura, mais outro tipo de alimentos. E podemos sempre, tal como eu dizia no início, comer de outras coisas, sabendo que estamos a ir para um extremo e estamos a ir para um dos extremos e de alguma forma o nosso corpo vai ter que arranjar forma de se equilibrar. Podemos mesmo ir comer frutas tropicais de vez em quando, açúcar, café, podemos ir comer um ovo de vez em quando, se fizer uma dieta que inclua ovos, mas não está dentro do equilíbrio. Se queremos realmente estar... e quando eu falo do princípio yin e yang, estou a falar sempre de expansão e contração, só para vos dar um exemplo. Quem consome muitos alimentos do extremo yin, por exemplo, eu agora falei das mangas e etc. Imaginem os brasileiros. Como é que são os brasileiros? Extremamente expansivos, mas quase todos. É raro encontrar um brasileiro que seja mais contraído. E vocês pensem, por exemplo, nos países do norte da Europa. Como é que eles são? Muito mais contraídos.
Ou seja, isto do extremo yin e extremo yang tem muito a ver com com a expansão e contração. E já agora, não há yin sem yang. Quando nós falamos de dia e noite, de homem e mulher, de lua e sol, estamos a falar sempre destes dois. Quando falamos das estações do ano, também estamos a falar deste equilíbrio que existe entre o yin e o yang. Podemos comer mais yin, podemos comer mais yang. Eu também vou-vos dar mais um exemplo. Nós num restaurante, por exemplo, quando acabamos de comer um bom entrecosto ou um bom bacalhau, está na hora. Pronto, eu vou terminar. O que é que nos dá vontade de comer a seguir? O que é que nos dá vontade de comer a seguir? A seguir um bom entrecosto, um bom bacalhau, assim, bem regado com azeite. O que é que nos dá vontade de comer a seguir? Café, uma boa sobremesa. Uma boa sobremesa. O nosso corpo, depois de ter yang, o yang atrai yin e o yin atrai yang. Eles equilibram-se. Portanto, depois de comermos uma coisa que nos contrai bastante, como a carne e o bacalhau, e eu conheço pessoas que deixaram de comer bacalhau e depois quando comem, eles dizem de manhã, epá, as minhas articulações. Quando nós estamos limpinhos, depois as coisas manifestam-se de outra maneira. Mas comemos um bom prato de bacalhau, a seguir o nosso corpo vai querer o outro extremo. Para quê? Para equilibrar. E vocês dizem, Dulce, então podemos comer o bacalhau e depois comemos a sobremesa, isto fica tudo equilibradinho. Não é verdade. Porquê? Porque o stress digestivo e o stress do nosso corpo para readquirir o equilíbrio é brutal. E, portanto, depois a seguir manifesta-se como doença e pronto. Então comemos segundo, era uma hora para falar de 5 transformações, ou yin e yang, segundo a constituição da pessoa, e vocês, constituição tem muito a ver com aquilo com que nós nascemos, ou seja, se eu tenho um nariz grande, faz parte da minha constituição. Se eu, por exemplo, estou a pingar no nariz, é a minha condição. Estão a perceber? Portanto, comemos segundo a constituição e condição da pessoa. Segundo as emoções, isto também era uma hora a falar da questão das emoções e dos alimentos, que está mesmo interligada. Existe uma emoção para cada uma das transformações, existe uma estação para cada uma das 5 transformações e nós comemos muito segundo as transformações, e quando olhamos para uma pessoa que está em desequilíbrio, vemos mesmo qual é a emoção que está presente e como é que nós podemos equilibrar através dos alimentos. Já agora não há 5 estações, mas nós consideramos o final do verão ou as estações de transição como a 5ª transformação, está bem? Portanto, há 4 estações e depois temos mais uma que é a de transição. Também comemos alimentos não processados. Eu acho que aqui já falei um bocadinho disto tudo e, portanto, vou passar à frente. Alimentos biológicos, isto, se vocês forem estudar a história da macrobiótica, há uns antropólogos que dizem que é graças à macrobiótica que nós temos alimentos biológicos e cereais integrais, senão não teríamos, porque foram os primeiros a exigir que houvesse, na Europa e nos Estados Unidos houvesse, e há uma história muito engraçada sobre o arroz integral, um dia que tenha tempo eu depois conto-vos também, ou se quiserem no fim depois posso contar se houver tempo, sobre o arroz integral, lembrem-me. Comemos sobre princípios ecológicos e eu já falei um bocadinho também nisto. Há neste momento muitas dietas da moda em que se come imensos cajus, quando nós antigamente, quantos de vocês comiam cajus quando eram crianças? Comiam o quê? Amêndoas, nozes, avelãs. No sítio onde eu vivo eu sou de Pinhões. Os meus pais estão em Viseu, ainda viviam uns anos em Viseu e havia muitos pinhões. Exatamente, eu lembro-me de apanhar nozes ainda com aquela casca, e se vocês pensarem em todas as oleaginosas, elas vêm muito bem embaladas. Não são para comer à mão cheia, elas vêm mesmo bem embaladas. Eu não sei se vocês sabem, a noz, para além daquela casca, ainda tem uma casca por fora, que quando deixa as mãos pretas quando nós descascamos, e depois ainda temos que partir aquela casca dura e só depois comer. Portanto, as oleaginosas são para comer mesmo com alguma parcimónia, por assim dizer. E neste momento há imensas dietas vegetarianas em que a base vem muito das sementes e das oleaginosas. E tinha um professor também do macrobiótica que ele costumava dizer: vocês estão a trocar o queijo pelas oleaginosas, vão ter os mesmos problemas, porque a gordura está lá em excesso. Pronto, mas os cajus têm um grande problema, e vocês investiguem se quiserem, porque os cajus, para serem tirados, a fruta do caju tem aquela sementinha, que é o caju que nós conhecemos, e para eles serem tirados da fruta, eles usam um produto que queima os dedos. Quando é tirado em pequena quantidade não há problema nenhum, quando é tirado em muita quantidade, para a demanda, neste momento, dos países ricos, que somos nós,
as pessoas deixam de conseguir tirar a fruta, há crianças e mulheres com as mãos completamente queimadas. Vocês investiguem um bocadinho. Estufas de Espanha, as notícias são recentes, vivem em completa escravatura para nós termos tomate e pepino o ano todo e courgette o ano todo. As mulheres, se vocês procurarem estufas de Espanha, mulheres, queixa de mulheres, elas foram todas despedidas porque se queixaram de abusos sexuais. Eles não têm acesso sequer ao mínimo de cuidado de higiene, não têm nem água potável nem nada, portanto vivem em escravatura. Procurem também o que é que acontece na produção de mangas e de bananas, leguminosas na América Latina. Daqui a uns anos não vai haver ninguém na América Latina para produzir feijões para nós. Porquê? Porque os campos levam os químicos, os trabalhadores ainda estão lá. A América Latina, principalmente a Argentina, vendeu-se à Monsanto, que agora é Bayer, porque é uma marca de confiança, então a Bayer comprou e deixámos de ouvir falar da Monsanto e a Bayer é de confiança. E portanto as mulheres têm todos os filhos com deficiências. Vocês procurem, eu podia falar muito nisto. Os abacates são guardados nos locais onde são produzidos, as pessoas não têm acesso aos abacates. Os abacates são guardados como droga. Vocês podem ver fotografias em uma notícia do Expresso em que se vêem homens armados a guardar os abacates. Portanto, as pessoas que deveriam comer disto e que está adaptado ao clima delas não tocam nestas coisas. Portanto, se comerem abacates como produzidos, se puderem, produzidos no local, pensem um bocadinho do sítio onde vêm as coisas. E isto tem muito a ver com a macrobiótica. Eu ouvi ao Francisco falar disto montes de vezes. Vocês têm... Ele dizia, a oleaginosa que eu mais gostava era o caju e não tocava num caju. Pronto, por consciência. Ele era um homem extremamente íntegro, como eu costumo dizer, o arroz integral torna as pessoas íntegras, e eu não conheço ninguém, uma pessoa que fosse tão íntegra como ele, e de uma capacidade de generosidade e de tudo que era incrível. Pronto. Mais uma vez, não há a minha saúde, se a minha dieta prejudica o todo, não é saudável. E comemos segundo a energia dos alimentos, eu acho que isto também já falei um bocadinho da questão da vitalidade, se realmente é aquilo que eu estou a precisar no momento, etc. E eu não posso deixar também de dizer isto, a forma como o alimento determina se há comida e água para toda a gente no planeta, inclusivamente para os animais que neste momento estão. Eu não sei se vocês sabem quantas das 40 mil crias de pinguins da Antártica, sabem quantas sobreviveram? Leram a notícia? 2. Se isto não nos fizer pensar... Bom, os solos estão a ficar desertos mesmo, não há possibilidade de produção. Se houver cuidado com os solos, isto é a produção de óleo de palma, a floresta de Bornéu desapareceu, não existe. Vocês leiam se os produtos que vocês comem, a maior parte daquelas embalagens de supermercado tem óleo de palma. São precisos 16 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne de vaca, 16 mil litros de água. Portanto, o Francisco fazia esta conta, que era tomarmos banho de 8 minutos com jato de alta pressão durante 6 meses para gastarmos estes 16 mil litros. Vocês têm um bocadinho de noção. E se vocês me perguntarem se a macrobiótica é atual, se nutricionalmente é atual, está validada e recomendada por estes senhores. Este senhor até tem um livro, ele tem vários testemunhos de pessoas que são tratadas por ele de uma dieta à base de hidratos de carbono, entre aspas. Nós não podemos pôr os hidratos de carbono todos no mesmo saco, e neste momento há imensas dietas que não são sustentáveis, porque se toda a gente no mundo quisesse seguir uma dieta, por exemplo, paleolítica, não era sustentável, e retiram completamente os hidratos de carbono, ou retiram completamente os cereais. E os cereais são aquilo que nos dá equilíbrio. Eu acho que nós andamos a ficar loucos também por aquilo que nós comemos. E tem este senhor, era amigo do Francisco, o Dr. Elsenstein. Eu por acaso tenho o livro ali. Vejam o livro do Dr. Greger, todos eles chegam a uma dieta macrobiótica sem lhe chamar macrobiótica. São as recomendações deles, têm muito a ver com esta linha de que eu falava, de cereais integrais, leguminosas, vegetais, algumas algas e picles também. Picles de boa qualidade para o funcionamento dos nossos intestinos. Se vocês quiserem saber por onde começar, é fácil retirarem o açúcar em alimentos pré-cozinhados. Não se esquecerem que a cozinha é um centro criador de vida. Não o vejam como um fardo. Se fizerem tudo com amor e com esta dedicação, vão ver que vale a pena. É muito uma questão de mudança de hábitos e de maneira de pensar. Por isso é que a macrobiótica não é só uma maneira não é só uma forma de comer, não é só a alimentação. É muito mais abrangente.
Como um segundo local onde estão e a estação do ano. Portugal tem imensa variedade. Perguntem-se se faz sentido comprar uvas quando estamos em dezembro. Elas existem. Os meus filhos às vezes pedem-me, o meu filho também pede muitas vezes, mas há ali uvas. Sim, mas não estamos na época das uvas. Quer dizer, não faz muito sentido estar a comprar uvas só porque há, não é? Elas vêm da África do Sul, a maior parte delas. Comer devagar, e se vocês quiserem fazer uma diferença brutal, continuarem a comer o que estão a comer, mas mastigarem 20, 30, 50 vezes, vão ver que é uma diferença logo brutal na forma como vocês se sentem. E para além disso, depois há os talheres entre cada garfada, não estarem logo a meter a garfada seguinte. E terem muito mais consciência daquilo que estão a comer. Aprender a cozinhar alimentos integrais, nem sempre se gosta à primeira, nem sempre se consegue um bom arroz integral à primeira. O Michio Kushi dizia que os alimentos mais simples são aqueles mais difíceis de ser cozinhados. Está bem? Porque realmente nós não vamos pôr um pacote de natas e um bocadinho de pimenta e mais não sei o quê para dar sabor. Não, o sabor tem que lá estar e nós teremos que realçar o sabor do próprio alimento. E esta questão do yin e de yang, como eu dizia, no princípio não credo, portanto experimentarem e acreditarem. Eu demorei algum tempo a preferir o arroz integral ao arroz branco, por incrível que pareça, mas eu nunca me esqueço, o Francisco na minha consulta disse-me, e isto marca-me para sempre, ele disse-me, Dulce vai-me prometer que vai comer pelo menos 3 vezes ao dia cereais integrais. E esta foi uma promessa que eu lhe fiz. E isto para mim é mesmo muito importante. O Francisco dizia que uma refeição em que não houvesse cereais integrais era um snack. Até podíamos comer o boi, está bem? Mas era um snack. Não sabem nada por este bocadinho, é mesmo assim. Se quiserem acabar de molhar mesmo o dedo do pé no mar, e vocês sabem que tem um oceano, estão ali alguns livros, portanto, se vocês quiserem ler e estudar e ir um bocadinho mais fundo, há pessoas há alguns alunos este ano da turma que eu agora estou a seguir como assistente, que me disseram, Dulce, eu agora leio o livro de Francisco e agora faz tudo sentido. Porque liam o livro, mas não era aquela coisa, e realmente agora que estão a estudar, realmente isto agora faz sentido. E pergunto-vos se ainda têm coragem de sonhar e de se alimentarem para cumprir os vossos sonhos. E não só alimentarem, mas mudarem os hábitos de vida e realmente se responsabilizarem pela vossa vida, pelos vossos sonhos, pela vossa saúde. E o Francisco está sempre presente. Ele teve ainda trocou uns mails com a Alice, com a doutora Alice Ruivo da Saúde, para um dia vir cá, porque ele queria convidar um médico italiano que o tinha convidado a ele para ir à Itália para uma conferência, e esse médico italiano trabalhava na prevenção do cancro através da alimentação, convidou o Francisco, diz que fez uma conferência brutal, onde tiveram mais de 500 pessoas, inicialmente era para 50 pessoas, depois tiveram que abrir o auditório, etc. E depois tiveram que alugar um teatro e mais não sei o quê para caberem as pessoas todas. E o Francisco gostaria muito de o convidar, e disse que, e eu na aula em que ele contou isso, eu disse ao Francisco, mas a Escola Superior de Saúde eu posso falar e tenho capacidade. E ele disse, então fala lá. E ele ainda trocou uns mails com a Alice antes de fazer esta sexta-feira, um ano que ele morreu. E é este homem com esta mensagem, somos nós os criadores da nossa vida, que para mim personifica a macrobiótica. E obrigada. E alguma questão? Este é o momento das questões. Eu tenho aqui a bibliografia e tenho ali alguns livros, e há ali uma receita de sopa de miso. Eu não falei no miso, mas o miso é considerado o alimento dos deuses pelos japoneses. Isto porquê? Porque realmente o miso tem propriedades, é um alimento fermentado, ajuda muito no funcionamento dos nossos intestinos, ajuda muito a aumentar a imunidade. Quando agora foi o acidente de Fukushima, muitos tratamentos foram feitos à base de sopa de miso. Já agora, só por curiosidade, os primeiros médicos japoneses eram cozinheiros, e o primeiro livro de medicina japonesa era um livro de sopas. Para vocês verem o quanto isto é importante no tratamento da saúde. Portanto, está ali a receita de sopa de miso, que é uma sopa tipicamente japonesa, mas o miso até se produz na Europa. É uma pasta de soja fermentada bastante proteica e com as propriedades de um fermentado. E também está ali a receita, Onde é que está a Anália? A Anália está ali ao fundo. Está a receita destes bolinhos. Estes bolinhos são só feitos com amêndoas e alperces, que são do nosso clima. Podem-se fazer com outras oleaginosas, podem-se fazer com outros frutos secos, claro.
ou frutos desidratados, mas estes são mesmo, foram feitos assim mesmo com são só triturados, não levaram cacau, não levaram nada, embora vocês podem pôr cacau, etc. Podem mudá-los, entre aspas, e fazer mais ao vosso gosto. E alguma questão? Façam-me questões, eu adoro perguntas. Nem fazer questões culinárias, não? Podes, claro. Há alguma maneira de fazer uma sopa de miso sem ter um de apoiar? Não, Patrícia. As sopas curativas são caldos. Nós temos a nossa canja, por exemplo. As sopas curativas são caldos. Não é a mesma coisa, mas podes. Vais roubar e vais-te embora. Não. Tira a fotografia. Olha a minha clareda, vais roubar e vais-te embora. Não, a sopa de miso, pelo menos uma cebola, nem que depois não comas. Não sei isso, podes fazer e depois... Fazer o caldo, sim, só comer, sim, isso pode. Minha filha, não consigo convencê-la. Se nós pensarmos a questão dos caldos, porque é que nós, por exemplo, o chá de azuki é muito bom para os rins? Nós já não estamos a comer o alimento, não estamos a forçar o sistema digestivo, estamos a tratar diretamente, estamos só a beber o caldo. É muito mais rápida a absorção. Podes depois coar a cebola ou a cenoura que tiveres posto e depois juntar e beber só o caldo. Por exemplo, sim. Há quem, para enganar os filhos, entre aspas, ponha no puré, mas não é a mesma coisa. Não é. O miso esgotou há uns anos atrás porque foi considerado o alimento responsável pela longevidade dos japoneses e passou um programa, não sei, foi uma reportagem que fizeram sobre a vida dos japoneses e houve uma altura em que eu andei aflita que não tinha miso, não havia miso nos supermercados, esgotou completamente, porque as pessoas acham que podem comer o bife com as batatas fritas e a seguir comer a sopinha de miso e vão durar 100 anos com os japoneses. Desculpem.